Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Bom Papo Business, o podcast do empreendedorismo, hein? E hoje nós estamos recebendo aqui André Domingues, representante aí da empresa Terracota Soluções Ambientais. André, seja bem-vindo ao podcast. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por ter aceito o nosso convite também. Cara, quando eu comecei a olhar um pouco do seu trabalho, né, me veio um monte de curiosidade, porque para mim, pelo menos, é um trabalho novo, assim, de ter contato, pelo menos, né? Mas pra galera que não sabe, nunca teve acesso a esse tipo de conteúdo, né, de saber de alternativas de combustíveis, de fertilizantes e tal. Fala um pouco da empresa, né? Vocês trabalham com todos essas de biodigestores. Como é que funciona o trabalho da empresa? A nossa empresa começou em 2015, né? A minha primeira graduação foi em gestão ambiental e foi ali que eu tive o primeiro contato com o biodigestor, né? E eu achei o máximo, né? E aí eu fui estudando, depois veio a segunda graduação em engenharia civil, foi onde eu juntei as duas e comecei a trabalhar com esses sistemas, né? A Terracota hoje ela trabalha com soluções, então a gente não tem um produto só, né? A gente não vende um produto, a gente vende uma solução. Então nem sempre o biodigestor vai ser o ideal para aquela situação, né? Mas hoje ele é nosso carro-chefe, é o sistema que a gente mais implanta. Por quê? O biodigestor, além de tratar o efluente, ele gera uns subprodutos, né? Então o lodo, que você pode usar como adubo, né? O líquido, que a gente chama de biofertilizante, que você pode usar na irrigação, faz de irrigação de pomar e por aí vai, e o biogás, né? Hoje a gente tem uma questão muito gritante de energia elétrica, né? De outras fontes de energia elétrica. E aí é onde entra o biogás. Então com esse biogás, você pode fazer tudo que o botijão de gás normal faz. Sim. Né? Então, desde a cozinha, movimentando geradores, aí você tem energia elétrica e por aí vai. Né? Então, deixa eu ver se eu entendi. O biodigestor, ele como se fosse o carro-chefe. Isso. Aí dele geram esses subprodutos, né? Exato. Que são, que você falou, repete para mim, por gentileza. O lodo. Né, o biofertilizante e o biogás. O lodo, explica o lodo, para que serve o lodo? É assim, basicamente, né, em linhas gerais, 80% do sólido que está ali no líquido, né, no esgoto, ele vira gasoso, ele vira biogás. Olha. Né, os outros 20%, eles se acumulam no fundo. E depois você vai ter que tirar, ele já está inerte, ele não tem mais contaminante, né? E você tem que tirar porque ele ocupa um espaço ali dentro. E esse lodo é riquíssimo ainda para a agricultura. Né, então você pode usar em plantações, é muito utilizado em plantações de eucalipto, né, que é uma árvore para corte, então não tem nenhum tipo de problema. E então você tem esses produtos, você não está só tratando o efluente, você está gerando renda, gerando combustível para outros fins também. Certo. E quando a gente fala de esgoto, de tratamento, vem à nossa mente o cheiro, né? O odor. Sim. Esses produtos, né? Traz também um mau cheiro? Como é que é? O biodigestor, ele, pelo contrário, né? Se tiver cheiro, que tem algo de errado. Por quê? Ele é hermético, ele é totalmente fechado para não ter oxigênio lá dentro. Não tendo oxigênio, eu garanto que ali está se proliferando bactérias anaeróbias, né? Peraí. Anaeróbias. Explica esse termo. Essas bactérias anaeróbias, elas nascem na falta de oxigênio. Então, exemplo clássico que todo mundo conhece, o Rio Tietê. Certo. Quando a gente passa no Rio Tietê, aquele cheirinho que a gente sente típico é biogás. Olha, cara. Né? Porque ali nessa composição tem o gás sulfídrico, que é menos de 1%. E é o cheiro de ovo podre. Né? Por isso que a gente está percebendo. Porque se não tivesse o gás sulfídrico, a gente estaria inalando, mas não estaria percebendo. Mas cerca de 50% a 70% é metano, que é o que interessa pra gente, que ele é o que dá mais poder de calor. Né? Então são vários gases, sendo que o mais importante, no nosso caso, é o metano. Né? Olha, estudem então aulas de química. Ele tá falando os nomes aqui, eu tô lembrando do meu ensino médio. Isso mesmo. Mas assim, aí a gente pensa assim, isso aqui eu nunca vou usar na minha vida, e a gente não dá devida atenção. Exato. No seu caso, olha só a importância de saber, né, de todos esses elementos que hoje você usa na prática. Exatamente. No seu trabalho, né? E isso que você falou é muito interessante, que a gente diz que todo esse sistema, ele é pedagógico.
Olha que legal. Ele ensina muito, por isso que a gente recebe vários grupos, né? Porque você trabalha química, física, matemática, biologia e por aí vai. Uhum. Cara, então, já que a gente tocou no assunto, né, de onde veio esse interesse, né, por esse assunto, pela química, por esse mecanismo, né, de onde que veio? Veio lá da adolescência, já veio da maturidade? Como é que veio na sua vida isso? Na adolescência eu fiz um curso de ecoturismo, né, foi quando eu comecei a trabalhar na área ambiental, né, e a gestão ambiental veio aí para compor isso. E durante a gestão ambiental, quando eu conheci o biodigestor, eu já achei o máximo. E aí, no meu trabalho de conclusão, um professor estava me orientando e ele tinha um biodigestor na casa dele. E ele tirou a mangueirinha lá do chão, abriu e colocou fogo. Parecia um maçarico. Eu, na minha ingenuidade, achei que era um maçarico. Ele falou, não, é meu biogás que está aqui no meu biodigestor. E eu falei, cara, eu quero trabalhar com isso. Ali eu defini que eu queria trabalhar com isso, porque eu achei o máximo. Né? E aí fui me especializando e no Brasil ainda é muito difícil, você vê muito lá fora. Então, enquanto há um tempo atrás no Brasil tinha 6 mil biodigestores, na China tinham 10 milhões. Nossa! Né? Na Índia tem muito também, né? Então o Brasil ainda está engatinhando nesse sistema, né? Hoje a gente tem a Alemanha, que é o top. A Alemanha ela deu uma eficiência gigantesca para o biodigestor, que eles pegam resto de safra, esgoto das cidades e transformam tudo em gás. Nossa, que interessante. Né? Então, quando eu disse aqui no início, quando eu até falei que eu não é um assunto novo para mim, que eu não tinha tanto acesso, então quer dizer que eu não sou uma exceção, né? Não, fica tranquilo com relação a isso. Porque, que nem se falando, o Brasil ainda está engatinhando nessa questão. Hoje a gente tem um polo muito forte que é o Paraná, né? Tá. Que tem os biodigestores, eles fizeram uma parceria muito boa com grupos da Alemanha, né? Então lá é um polo hoje do Brasil de estudos, de experimentos, porque eles perceberam que ao longo do rio que compõe lá a Foz do Iguaçu, né, que compõe a Itaipu, estavam despejando muitos dejetos animais no rio e estava atrapalhando a eficiência das turbinas, né? Então o que eles fizeram? Eles fizeram um tubo gigante e fizeram um biodigestor e levaram tudo para o biodigestor. Então hoje mais de 100 caminhões são alimentados com biogás, vindo dos animais que ficam ali dos dejetos dos animais. Dejetos. Exatamente. Dos dejetos, para quem não sabe, dejeto significa? Cocô. Cocô. Basicamente cocô. Então, cocô, vamos traduzir, vamos simplificar. O cocô vira gás. Exato. E do ser humano também? Também vira. Ah, não. Todos viram. É mesmo, cara? Todos viram. Você já fez alguma experiência já com dejetos humanos? Na verdade, o que a gente mais faz é com dejeto humano. Sério, cara? Sério. Tem cocô que dá mais gás e cocô que dá menos gás. Então, dos animais é o que dá mais gás. Certo. Por conta do que eles comem. Vegetal. Né? Então dá mais gás do que o nosso, que tem carnes, enfim. O nosso se for uma pessoa vegetariana... Vai dar mais gás. Pode dar mais gás. Vai dar mais gás. Ó, lógico, tá vendo? O raciocínio tá bom. Tudo que é orgânico gera gás. Gera gás. Uns mais, outros menos. E o processo ali, o dejeto do animal e tal, ele é colhido, ele passa por um tratamento. Ele vai direto para esse biodigestor. Ele vai direto? Direto. Não passa antes por alguma... Não, ele vai direto. Geralmente ele vai direto, depende aí do tamanho do biodigestor. Porque assim, são vários modelos também. Tem vários tipos de biodigestor. Né? O que a gente mais faz é o modelo chinês, que vai direto, né? Então ele fica ali, o processo acontece mais ou menos de 12 a 48 horas, depende muito da temperatura. É um processo que está totalmente ligado à temperatura. Então quanto mais quente, mais rápido o processo, né? Então lugares, por exemplo, Nordeste, 12 horas já foi, né? Já aconteceu o processo, né? Agora, lugares mais frios, como no sul, demora um pouco mais, 2, 3 dias, né? Certo. E você vê que no mercado, por exemplo, é uma tendência aqui no Brasil, tá com o passar dos anos, está aumentando, está crescendo as demandas. Como é que está no mercado hoje? Sim, porque o Brasil tem duas grandes questões, né? Primeiro, ele é o segundo maior produtor de biomassa do mundo, só perde para os Estados Unidos, né? Tem muita agricultura ali. E segundo, a questão do esgoto, sanitária, né?
O Brasil coleta apenas 50% do esgoto que produz. Isso a gente está falando de coleta, nem tratamento. Desses 50% que coleta, vamos colocar 20% trata, né, seu esgoto. Então, você acaba resolvendo três questões: do saneamento, da biomassa e de energia elétrica. Está gerando energia aí, não só energia elétrica para consumo da população, mas também para veículos. Você pode usar em veículos o biogás. Então está correto afirmar, por exemplo, que é uma alternativa com melhor custo-benefício, né, no mercado para o saneamento básico? Aí depende. Né? Na engenharia a gente diz que tudo depende, né? Então é feita uma análise para saber se isso é realmente viável ou não. Em quanto tempo a gente vai ter esse retorno. Porque se a gente parar para ver uma estação de tratamento de esgoto, ela só tem custo. É caro você manter uma estação. Você tem produtos químicos, você tem todo o processo, você tem funcionários e por aí vai. Então o dinheiro só sai. Quando você tem o biodigestor, você tem um retorno também com o biogás, né? Então é feita essa comparação para ver se realmente é viável mesmo ou não. Entendi. E agora a sua empresa, né? Ela está atuando em qual região, em qual local, onde que vocês já estão com serviço já adiantado, assim, vamos dizer, só para a gente ter uma noção. Tá, a gente atua em qualquer lugar que chamar a gente. Qualquer lugar? Então a gente tem projetos na Bahia, né? É mesmo, cara? Muitas pousadas na região de Porto Seguro, né? Nós temos em Minas, Rio de Janeiro, e tem mais aqui na nossa região de Cotia, Ibiúna, São Roque, e na verdade a gente prefere ficar por aqui, né? A gente tem parceiros também fora, então quando acontece um projeto mais longe, a gente aciona esses parceiros, a gente fica mais na parte do projeto e eles na execução. Certo. Né? E aqui vocês têm tava vendo nas suas redes sociais, vocês têm um projeto em Ibiúna, né? Você falou de Ibiúna agora. Isso. E como que funciona? Como é que tá sendo o projeto lá? Como que funciona? Fala um pouquinho pra gente. Esse projeto é em parceria, né, com uma ONG de Ibiúna, SOS Itupararanga, né, que atua na... SOS? Itupararanga. Itupararanga. Tem a ver com a represa de Itupararanga. Certo, né? certo. É um grande manancial que abastece toda a região, principalmente a região de Sorocaba, então ele é muito importante, né? Então a ONG ela tem vários projetos, entre eles o de saneamento, porque Ibiúna é um município muito grande, né? Com uma população, ela está bem pulverizada no município, então não seria viável a companhia de saneamento levar saneamento até esses pontos, seria muito caro, né? Tanto é que eles não têm nem previsão de chegar lá. Então a ONG ela escreve os projetos, submete ao comitê de bacias, né, que é um comitê formado para organizar a questão do recurso hídrico na região, né? No caso, a gente está inserido no Médio Tietê, então bacia do Médio Tietê, e tem um fundo para isso, chama FEHIDRO, Fundo para Recursos Hídricos. Certo. Né? E aí, se for aprovado o projeto, o governo do estado manda o recurso para fazer a execução do mesmo. Né? E aí é onde a gente entra fazendo execução desses projetos em comunidades isoladas, né? Esse aqui é um caso. Aqui na tela, vamos ver aqui. Esse é o caso, então a gente tem aqui 2 biodigestores, né? E ao fundo dá para ver umas plantinhas ali é uma... Vamos lá, o biodigestor é esse trem aqui. Esse aqui, exato. Tá, certo, É grande, hein, meu? É grande. Cada um tem capacidade para 25 metros cúbicos. Caramba! Ou seja, 25 mil litros cada um, né? Um só já atenderia a comunidade que existe lá hoje. Quantas pessoas, mais ou menos? 25 casas. 25 casas, tá. Só que acontece... pode crescer, a comunidade pode crescer. Sim. Né? Então o sistema a gente tem que prever isso também, por isso que são 2. Então a gente já imaginando um crescimento de 100% daqui 10, 20 anos. Entendi. Da comunidade, né? Então o primeiro processo biodigestor, que vai tratar cerca de 80% do esgoto. Atrás lá a gente tem umas plantas com umas britas, então ela filtra esses 20% que ainda faltam. Olha. A gente chama de zona de raízes. Né? E passou dela, o efluente já está de acordo com a legislação para ser lançado no corpo hídrico ou numa vala de infiltração no solo, né? Cara, pelo que você está falando, eu tô aqui absorvendo todas as informações, muita informação, é bastante complexo, mas pelo que a gente consegue entender, é que é um trabalho em harmonia com a natureza, né? Perfeitamente, né? Então no biodigestor a gente tem um processo por bactérias. Na zona de raízes também bactérias, mas principalmente as plantas. As plantas filtram
né, esse material que resta ali ainda, que para ela é riquíssimo, né, são as plantas de brejo. As plantas de brejo, É o que o brejo faz. Exato. Então a gente pegou essa expertise da natureza e trouxe para nossa escala, né? E aí elas são super eficientes. Então elas fazem. E aí você vê que chega a borboleta lá, todo o ecossistema funcionando ali. Olha, que legal, porque quando a gente fala assim, são tantos projetos que às vezes são agressivos para o meio ambiente, né? Exato. E ainda mais quando a gente fala de avanços, de urbanização e tal. Então você está falando de um projeto que é, ao mesmo tempo, inovador e também colaborativo, né, com o meio ambiente, né? Exato. Então, esse projeto você pode analisar do ponto de vista ambiental, né? Então, está tratando de maneira natural, não tem produto químico, não tem consumo de energia elétrica, todo o sistema funciona por gravidade. Por gravidade. Por gravidade. Então, a comunidade está montante, ela está acima. E o efluente ele vai descendo até chegar aqui e iniciar o tratamento. Olha, até isso. Até isso. Até isso. Que interessante. E lá nem tem energia elétrica. Né, você pode estar bem distante, numa região bem de mata, né? Essa região de Ibiúna, você fala? De Ibiúna, essa região do Verava. Tá. É perto, já é bem pra lá, é bem interior de Ibiúna, assim, já não. Ela tá perto de Furnas, ali na Bungiro, pra quem conhece, entrou ali do lado de Furnas, dá uns 15 quilômetros. Entendi. André, agora vamos falar de um dos braços do biodigestor aí, né, que é o biofertilizante, né, é o que me chamou bastante atenção também. Explica um pouco pra gente, você falou um pouco, mas se quiser complementar, do processo do biofertilizante, como que se dá? Entrou efluente no biodigestor, entrou esgoto no biodigestor, né, que é aquela coisa suja e tudo mais. Vai sair uma água um pouco mais amarelada, né, já sem partículas. Você não olha assim, você não vê partículas ali no meio, porque tudo ficou, o sólido ficou no biodigestor. Só que essa água tem uma carga orgânica muito grande, né, que as plantas amam, né. Então a gente dilui 1 litro desse biofertilizante para 10 litros de água. Tá. E pulveriza na sua vegetação, no seu jardim, na sua grama, né. Tem um caso bem interessante, uns anos atrás, que a gente passou um período de seca, e eu tava arrumando meu jardim, tava verdinho, tudo bonitinho, né? E chegou um vizinho e falou, olha, não pode usar água da rua, a gente tá no período de seca, porari, pororó, né? Falei, olha, eu tô usando água da minha cisterna, da última chuva que eu guardei. E segundo, tá verdinho por conta do biofertilizante, né? E eu não tinha me dado conta, aí eu fui ver o jardim dos vizinhos, tá tudo seco. Olha. Né? E era o biofertilizante que tava fazendo a diferença, a grama tava super verde. Olha... Então, se a gente for falar assim, as diferenças do biofertilizante para o fertilizante comum, qual que você falaria? As diferenças. A gente teve agora também no Brasil recentemente com a guerra na Ucrânia, né? Que a Rússia ela importa pra gente fertilizante, né? E aí é uma contradição muito grande, porque a gente tem muito biofertilizante no país, a gente não aproveita. A gente poderia focar nesse biofertilizante, né, e esquecer a importação, não precisaria ficar dependente, né, dos outros países. Só que ainda não se teve esse olhar, né, para essas questões aqui no Brasil. Né. Às vezes a gente foca no prático, vamos pegar lá fora, mas a gente poderia estar investindo muito mais nesse biofertilizante aqui para agricultura, para reflorestamento, enfim. N possibilidades. O que a gente usa aqui é o fertilizante... industrializado. O veneno. Também. O agrotóxico. Entra nesse... são duas coisas distintas. Tá, né? Explica pra mim então. O fertilizante é para a planta crescer. Tá. O agrotóxico é para matar as pragas. Tá certo, né? Tá certo. Então, mas para a planta crescer, ela precisa do fertilizante, né? E aí entraria o biofertilizante. Tá bom. Então o biofertilizante para a planta crescer. E as pragas? Tem alguma coisa para as pragas? Uma alternativa que não seja o agrotóxico que contamina os alimentos, né, que vem para nossa mesa? Sim, o problema é essa produção em escala gigantesca, né? Então você imagina, um gafanhoto que gosta de milho, vamos colocar assim. Você tem ali 1 milhão de pés de milho. Eles vão lá, é lá que está o alimento, né? Os índios, eles têm uma inteligência bem bacana, que eles plantam tudo misturado. Policultura, né? Policultura. É fantástico, porque daí não se torna atrativo,
né? Então o cheiro de uma espécie afasta o gafanhoto que vai comer o milho. Porque tá tudo ali misturado ali, né? Então esse é o nosso problema, a escala, a gente quiser muita escala, produção, e aí também entra a questão do grande produtor, né? Então aquela agricultura familiar vai acabando, vai morrendo, né? E, então tudo isso a gente precisa repensar um pouco mais, tendo em vista que a gente tem um país gigantesco, com N possibilidades, né? E que a gente não aproveita. Isso que o André tá falando, pessoal, é muito sério, porque no Brasil, os últimos dados que eu vi, não sei se tem outros dados mais atualizados, cada brasileiro consome por ano 5,5 litros em média de veneno, cada brasileiro, com o alimento que vem para sua mesa. Tô falando errado, né? Não, eu não duvido. 5 litros e meio, vamos imaginar que são 2 garrafas PET de refrigerante e meia, né, mais ou menos, de veneno. Cada brasileiro por ano consome isso por conta desse modelo, né, de produção, de cultura. Monocultura no caso, né, porque infelizmente as grandes empresas, os grandes, né, que estão por trás disso, eles plantam pensando no negócio, não realmente no alimento saudável. Plantar fora de época. Né? Você tem aquele produto morango uma vez por ano, aí você quer ter todo ano, né? Então você paga um custo. O custo é o veneno que você coloca ali para manter. E economicamente é mais vantajoso substituir o adubo inorgânico pelo biofertilizante? Ah, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. É mais vantajoso. É mais vantajoso. Certo. Agora, biofertilizante, agora você já esclareceu, acho que se ficou alguma dúvida, o pessoal procura lá suas redes sociais para perguntar, né? Agora a gente falou biofertilizante, tem também o biogás. Fala um pouquinho do biogás pra gente. Então, o biogás, ele pra gente ter uma base. O gás natural que a gente coloca nos veículos, ele tem cerca de 95% metano. Esse do biogás tem cerca de 70% metano. E qual a diferença? Ele precisa ser filtrado para tirar as impurezas dele, né? E ele não é pressurizado, ele não tem essa pressão que a gente tem no gás natural. Então ele também precisa ser ele precisa ser engarrafado, digamos assim, não é essa palavra, né? Envasado. Isso. Obrigado, produção. E então ele tem um custo um pouco mais alto. Por isso você tem que analisar a sua produção, né? Quanto mais biogás você tem, mais barato vai ficando, né? Por isso que nem sempre compensa você filtrar o biogás e utilizar no veículo, por exemplo. Compensa mais no gerador, que você não precisa filtrar e nem envasar, e gerar energia elétrica. Entendi. Então a gente faz um parâmetro. Quanto custa a energia elétrica? Quanto custa o gás natural? O que é melhor? Quanto eu vou investir em cada um? Quanto tempo eu vou ter o retorno? Né? Então, por exemplo, o cara que tem lá a produção de porcos, ele tem o consumo de energia elétrica. E as fezes do porco é muito boa para gerar biogás. Então, o que o dono da granja faz? Ele produz energia elétrica, direto. Né? E o excedente ele pode até comercializar com a companhia de energia elétrica. Olha só. Né? Ou seja, não perde nada. Não perde nada. Né? E todos esses projetos a gente chama de SBN. Soluções baseadas na natureza. Olha que legal. Que é um conceito criado numa frase de Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Olha, repete essa frase pra gente. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tudo se transforma. Exato. Aí você sintetizou todo o seu trabalho. Exatamente, é isso, basicamente é isso. Que legal, cara. E assim, e o biogás também, você falou do combustível, mas ele eu vi que ele ia usar, acho que em Minas, não lembro agora qual estado que eu vi, que ele tem alguns projetos dentro de escolas com biogás, né? Que acho que usado na própria merenda, né? No fogão. No fogão mesmo. Você já viu esse projeto? Como é que funciona? A gente instala esse tipo de projeto. Você instala também? Ah, que legal. Né? Porque como a gente faz esse projeto que você viu, que a gente passou aqui, o biogás a gente queima ali na hora. Né? Por quê? Vai acumulando gás, eu tenho que usar esse gás. Né? Como a comunidade está muito longe, ficaria caro, dá, mas ficaria muito caro levá-lo até a comunidade, para a comunidade usar o gás. Né? E como a gente tem visitas nesse espaço, então a gente montou uma mesa ali, a ideia é fazer cafezinho com esse gás, ferver uma água, mostrar
ali o gás sendo queimado. Interessante. E aí, mas aí você já leva o biogás pronto, no caso, pro... Não, ele sai do biodigestor com uma mangueirinha já. Ah, ele sai com a mangueirinha. Já é uma mangueirinha, inclusive até de gás mesmo, que a gente tem em casa. Ah, é a mesma coisa. Entendi. Né? E aí tem a opção também de armazená-lo num balão. O balão infla. Olha só. Então ele é bem legal, porque é mais didático também, né? Uhum. Então você tem espaço, porque o biodigestor ele cabe uma certa quantidade de gás. Né? Se você tem um balão externo, você vai armazenar uma quantidade maior. E aqui na região, né? A gente está em Cotia, aqui na região da Grande São Paulo, tem o projeto parecido, assim, dentro para desenvolver em escolas, porque eu estava até conversando com o Rudney, né? Falei, poxa, seria bacana, porque, assim, além de ter a parte prática, tem toda a parte teórica, né? Toda a parte de conhecimento, isso para os alunos, sei lá, do ensino médio, ensino fundamental, seria algo mágico, maravilhoso ter acesso a esse tipo de conteúdo. Você já planejou alguma coisa aqui na região? Nós já fizemos alguns projetos, né, bem legais. Uma vez a gente acompanhou uns alunos do Colégio Siddhartha, eles estavam fazendo um biodigestor. Nós já fizemos alguns tratamentos lá, mas é com outro modelo de biodigestor, que não gera biogás, né, simplesmente para tratar o efluente, né. Tem esse projeto que está na tela aqui, que era de um parque em Caucaia. Fala dele pra gente aí. E esse é bem legal, que você falou das crianças, então a gente tem uns tubos aéreos. A gente fez questão de deixar o tubo aéreo e até colocar uma plaquinha, cocoduto, para brincar com as crianças. Porque uma outra coisa bacana, que assim, quando a gente fala de esgoto, né, antes até eu falava, eu trabalho com esgoto, eu parei, porque a pessoa dá um passo para trás. Ixi, esse cara aí tá... Eu falo, hoje eu trabalho com saneamento, né? É bonito, né? Esgoto também tu... Exato. E aí assim, é uma coisa, todo mundo vê como uma coisa ruim, né? E a gente não, a gente vê como uma coisa, como uma fonte de nutrientes e energia, né? E a gente quer mudar isso. Quer falar, calma aí, o esgoto é ruim porque a gente tem feito uma coisa ruim com ele. Se a gente fizer uma coisa boa, ele se torna uma coisa boa. Né? Você falou do cheiro. A primeira coisa que as pessoas acham é que vão sentir cheiro lá. Não tem cheiro nenhum. Cheiro bem desagradável, normalmente. Exato. Né? Não tem cheiro, né? A gente procura até colocar plantas, dá pra ver aqui, ó, flores. Aí é onde, desculpa? Aqui é um espaço em Calcaia do Alto, né, que recebia escolas, e aí dá pra ver o biodigestor bem grandão, ó, o biogás saindo lá em cima, né? Aqui é a entrada e aqui é a saída. Essa água não é água do biodigestor, tá? É uma piscininha que tinha lá e tal, mas a água sai dessa maneira mais amarelada. Mais amarelada. E daqui ela é pro segundo processo, que é a zona de raízes. Para concluir o seu tratamento, né? Certo. Então a gente tem vários projetos aqui em Cotia, nem sempre são biodigestores, né? Aí tem esse outro biodigestor, que é uma residência. Volta um pouquinho a última foto. Aí. Aqui numa residência, ele é pequenininho, tá vendo? Ele é bem pequeno, né? Você pode notar que a gente sempre pinta aí da cor terracota, e daí o nome da nossa empresa, né? Para tirar um pouco dessa questão do cimento. Também. Né? Cinza do cimento e tal. Para deixar uma coisa mais natural e tal. Legal. E agora, como é que funciona a questão de contrato? Como é que faz? Uma pessoa que vai assistir aqui o nosso programa, ou que está assistindo agora, quer contratar a sua empresa, se interessou pelo assunto, como que ela faz? Então, é só entrar nas nossas redes sociais ou através do nosso WhatsApp. E aí a gente sempre faz uma visita, né, para entender ali a questão, o que está acontecendo. A dinâmica, né? Muitas vezes a pessoa já tem um sistema instalado e ele não está funcionando. Olha que interessante. Né? Então a gente vai lá e faz uma consultoria, enfim, diz para ela se dá para recuperar, se não dá, o que precisa ser feito, né? Porque infelizmente, né, a gente vê isso no nosso dia a dia. Todo projeto, a pessoa pensa na beleza da casa, na estética, no conforto e tal, mas nunca pensa no esgoto. É verdade. Né? O esgoto é o último do último do último, né? E aí acontecem os projetos feitos de qualquer jeito, né? Não atende à legislação, enfim. Então a gente vai para dar essa assessoria nessa questão de todo de esgoto, né? Entendi, você faz toda a parte de assessoria primeiro, faz a consultoria, vai analisar o local, exato, né? Os impactos que pode dar e tal, e vai instruindo a pessoa. Fazer os dimensionamentos, né? Quanto ela produz, às vezes o sistema não comporta aquilo que ela produz de esgoto. Tem casos que não dá para fazer esse projeto? Tem casos, né? Uma das questões é espaço.
o espaço físico. Às vezes não tem espaço físico, né? Então, por isso que é sempre muito bem analisado para ver as possibilidades ali, né? Pô, eu quero conhecer ela depois pra gente acompanhar de perto como é que funciona agora. Legal. Tudo que você falou... Vamos fazer a matéria lá. Pô, é bem interessante mesmo, viu? Bem interessante. Eu aposto que o Rudney vai concordar. Certo, Rudney? Agora, André, agora a gente falou bastante deixa eu só lembrar o nome aqui, Terracota Soluções Ambientais. Isso. Só que você também tem um outro tipo de envolvimento, uma outra atividade, né? Sim. Que tem uma outra empresa que tem a ver com o quê? Tem a ver também com... Nada a ver. Não tem nada a ver. Você é um cara, tô vendo que você é bem plural mesmo. É o quê? Qual que é a sua outra empresa? Chama Qualis Radical, né? Eu trabalho com esporte de aventura. Caramba, meu. Nada a ver mesmo. Totalmente diferente. Rapaz. Né? Eu brinco que eu começo dimensionando uma tirolesa e termino dimensionando um biodigestor. Né? Tem que mudar radicalmente. E a gente trabalha com tirolesas, rapel, escalada, playgrounds, e aí vai imenso. Como é que funciona? Como é que é? Então tudo começou com esse curso de ecoturismo em 2002. Então tem uma relação, hein? Sim. Eu sabia que ia encontrar algum ponto em comum aí, Eu comecei em 2002 fazendo esse curso de ecoturismo, né? Foi onde comecei a trabalhar na área ambiental e na área do turismo, né? Só que eu tinha medo de altura. Então somos dois. Eu tinha medo de altura e eu fui convidado a participar de uma corrida de aventura que tem um rapel no meio. Nossa. Né? E aí eu falei, eu vou lá, tem várias pessoas, eu vou dar o migué, vou ficar por último, não vai dar tempo. Boa estratégia. Não vou descer. E aí, enfim, deu tempo, eu tive que fazer. Teve que enfrentar. Muito medo, muito medo. Mas quando eu desci, eu fiquei com uma sensação diferente. Falei, legal. Eu comecei a entender que tinha um procedimento, que tinha toda uma instrução e tal, e me apaixonei por isso. E aí eu comecei a estudar um pouco mais, né, e comecei a vencer meu medo de altura. E foi muito legal, porque eu percebi que não tinha só medo de altura, tinha medo para várias coisas na vida. Né, e trabalhando meu medo em altura, comecei a trabalhar os outros medos também. Né? E para enfrentar o medo, e para você lidar com o medo, você tem que enfrentá-lo, né? Exatamente. Né? E aí fui fazendo cursos e mais cursos, até que em 2010 eu abri a minha empresa, né? E aí comecei a fazer, me especializei bastante em tirolesas, né? Hoje meu carro-chefe é tirolesa. Mesmo, cara? E é uma paixão. Aqui na região de Cotia, Calcaia do Alto, tem algum projeto seu? Eu acho que todos os parques a gente fez. Olha que novidade bacana. A gente tem uma bem legal, que é no Termas da Mata. Legal. Né, que é a maior tirolesa, tem 400 metros. O Rudney andou nela, né? O Rudney foi, foi corajoso. Eu achei que não ia, mas ele foi. Né, e ela é dupla, porque a gente visa muito a questão familiar. Né? A gente acredita que um projeto bom é um projeto que a família participe. Legal. Né? E tinha muito, as pessoas às vezes têm medo, igual eu tinha medo lá, e desistia. Mas quando ela vai com o filho, com a esposa, com a namorada, ele vai, ou ela vai. Né? Então a dupla nasceu disso aí. Falou, legal, e é muito bacana que a gente não tem mais taxa de desistência. O cara colocou o equipamento, o cara vai. Olha. Né? Pode ser o cara mais medroso de altura. Pode ser o cara mais medroso, o cara vai. Mas por conta dessa questão de ser duas dupla, pessoas. Exatamente, né? Que normalmente você vê tirolesa, você imagina o cara sozinho lá. Exato. E se o cara tiver medo, ele não vai sozinho, não tem ninguém pra encorajar, né? Exato. Até mesmo o arvorismo, que tem os obstáculos. Então o pai mostra pro filho, olha filho, pisa assim, faz assado e tal. Então a gente tem tido um retorno muito bacana, né, desses nossos equipamentos, né? Playground, então a gente faz playground pra família. Que o pai vai junto com o filho. Mas aí vocês têm uma equipe com, sei lá, com arquiteto, assim, engenheiro, na verdade, para desenhar esses projetos também? Como é que funciona? A gente tem, né? A gente faz todo o layout do projeto. Mas não é você essa parte, né, Wesley? Também faço. Caramba, cara, você faz tudo. Também faço. Eu gosto de criar. Olha que legal. Né? Tanto é que a gente cria projeto personalizado para cada lugar, que é uma outra questão. Então não vendo produto, vendo solução. Né? Pros dois ali. Então, quanto custa? Não, eu tenho que ir na sua área, eu quero ver. Né? Às vezes ele imaginou um espaço e falou, olha, tem esse outro lado aqui. Pô, não tinha imaginado, ficou muito melhor. Tudo é adaptável. Tudo é adaptável. Cara, e essa filosofia sua, pro empreendedorismo, ela é muito interessante. Você falou agora, eu não vendo produto, eu tenho a solução. Porque quando você fala produto, você já imagina algo pronto, fechado, padronizado.
né? Exato. André, agora só pra gente finalizar, que nós estamos encaminhando pro final de mais um Bom Papo Business aqui, você tem uma história bacana também com Calcaia do Alto. Você é nascido em Calcaia, não? Nascido e criado em Calcaia do Alto. Certo, e a gente tá numa região que tem um potencial turístico, né, em andamento, vamos dizer assim. Exato. E que tem relação com essa última fala sua sobre o seu trabalho com esportes radicais, tem a ver também, né, com o turismo. Fala um pouco da sua relação com a região e também do trabalho que você é do Conselho de Turismo da cidade, né? Exato. Como que tá e onde que elas podem se encontrar. Conta pra gente como é que tá aí. Então, eu nasci, me criei em Calcaia, né? Minha família, tanto parte de pai e de mãe, vieram para Calcaia muitos anos atrás, né? E aí eu cresci, adolescente em Calcaia, sem muitas coisas para fazer, com aquela ideia que vou crescer e vou para São Paulo. Uhum. É lá o que a gente gosta, né? Trabalho, enfim. E aí, em 2002, veio esse curso de ecoturismo, que eu acho que foi o grande divisor de águas da minha vida, né? Porque na escola, você aprende a ver o mundo pelo mundo. Então, vamos fazer o mapa mundi, vamos conhecer a Europa e tal. E nesse curso, não. Qual é a minha rua? Qual é o meu bairro? Qual é o meu município? Quem sou eu nesse meio? Então, a visão é totalmente diferente, né? E aí eu comecei a conhecer uma cidade que eu não conhecia. Eu comecei a conhecer lugares incríveis dentro da minha cidade. E aí me apaixonei. Falei, não, meu olhar estava errado, né? O meu lugar é aqui. E é aqui que a gente vai fazer a diferença. E eu, assim como eu olhei esses lugares, eu quero que todo mundo olhe também e valorize. Porque sempre a casa do vizinho é mais bonita do que a nossa. Né? Vamos procurar coisas bonitas na nossa casa também, né? E aí lá, com o curso de turismo, eu fui seguindo, né? Em 2004, 2005, eu não me lembro ao certo, na primeira formação de membros do Conselho de Turismo, eu fiz parte, né? Comecei a fazer parte, porque eu também participo de uma ONG chamada Selva, Sociedade Ecológica Verde e Amarelo, que é de Cotia. Selva significa? Sociedade Ecológica Verde e Amarelo. Que legal. Que foi criada em 94 para proteger a Reserva Florestal do Morro Grande. Né? Com pessoas incríveis. E aí eu comecei a fazer parte do Conselho Municipal de Turismo, né? Trabalhei muitos anos em parques, trabalhei 10 anos no Bicho Mania Parque Fazenda. Conheço, né? muito Aprendi legal, muito lá, devo muito a ele. Renato, um abraço. Renatão. E então assim, aí eu vi que aqui tinha possibilidades. Pô, comecei a trabalhar aqui, comecei a gerar renda aqui, né? Pagar minhas contas do meu trabalho. E desde então, lá naquela época, a gente falou, ó, Cotia vai ser uma potência, Cotia vai ser uma potência. Você já tinha essa visão lá atrás. Já tinha essa visão. Legal. Né? E se passaram aí 20 anos e hoje a gente está vendo essa potência que é Cotia, né? Pô, instalaram o maior zoológico da América Latina aqui, por quê? E o cara veio aqui do nada e falou, vou colocar o meu sonho na minha vida aqui. Do nada, não. Ele viu aquilo que a gente está falando há anos, né? Eu sempre falo no conselho que o nosso trabalho não é para a galera lá fora trazer turista, não. Nosso trabalho é mostrar para a nossa população que nós temos. A nossa população não acredita. Fazer turismo, o que você fez lá atrás, valorizar o quintal de casa. Exatamente. Então, é incrível. Se coloca uma matéria sobre turismo em Cotia, kkkk. Pessoal, tem né? isso, tem infelizmente isso. É isso. Então, a nossa missão é isso. O que eu mais cobro, o que eu mais incentivo do conselho é isso. Vamos trabalhar dentro de casa. Vamos fazer a nossa lição de casa aqui, mostrar para a nossa população, né? O que nós temos. Porque é muito comum isso, a galera não valoriza, né? Não valoriza. E aí, assim, não incentiva. Se você ama o lugar que você vive, o lugar vai ser melhor. Independente de gestão política, o lugar vai ser melhor. Não vai ter lixo na rua. Não vai ter nada jogado. Né? Você vai saber cobrar corretamente, quem cobrar, quando cobrar. Exatamente. Né? E isso eu não vejo muito ainda na nossa população. Né? Falta essa conscientização, né, André? Exato. Mas isso aí vocês vão conseguir, com certeza, que já está conseguindo, na verdade. Sim. Né? A passos lentos, porque nada é da noite pro dia. Exatamente. Né? Mas porque é uma questão cultural também. Exato. Mas vocês estão conseguindo, a gente está acompanhando também, e a gente torce pelo crescimento da cidade. Com certeza absoluta. Né? André, muito bom conversar com você. Ficaria aqui durante horas ainda para aprender. Né? Algum recado final para as pessoas que estão nos assistindo ou que vão nos assistir depois? Bom, eu quero agradecer você, Neto,
né? Quero dizer que é um prazer estar aqui hoje e acompanho muito o trabalho de vocês, né? Não só seu, mas do Rudney também. O Rudney é um amigão de anos, né? E acompanho desde o início lá o trabalho. Eu lembro o Rudney, com 16 anos, foi lá no Bicho Mania fazer uma matéria. Foi onde eu conheci o Rudney, né? E quero dizer assim, que a gente está de portas abertas, quem quiser conhecer nosso trabalho, né? Entre em contato com a gente. Quem quiser fazer parte, conhecer também um pouco do Conselho Municipal de Turismo, também as portas estão abertas, né? A gente se reúne toda a última quinta-feira do mês, né? Tem sido ainda de maneira virtual, porque para a gente ficou legal a maneira virtual, porque quem trabalha com turismo está sempre correndo. É verdade. Né? Nunca para. Então, quem quiser, é só entrar em contato com a Secretaria Municipal de Turismo de Cotia, que eles vão orientar vocês. Pessoal, é isso aí, ó. Não posso esquecer, hein, ó. Dá aquele like no vídeo, se inscreva no canal, porque hoje vocês conheceram a história aí. Um resumo, né, da história do André. Que história, hein, meu? Você vê que ele não só falou do negócio, falou da história de vida dele. E esse é o propósito maior do Bom Papo Business, é trazer sim o assunto empreendedorismo, porém, quem está por trás disso? As ideias por trás, porque nada nasce do nada, né? Tudo nasce por uma razão e um objetivo. Gostou então? Dá aquele like, compartilhe com os amigos, com a família este vídeo e se tiver interesse, entre em contato com o Bom Papo e Cia. Lá no Instagram, manda um direct, que a gente manda todas as informações para você vir aqui também bater o papo comigo, Neto, ou então com o Rudney Oliveira. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, André, mais uma vez. E até a próxima. Até a próxima.